Olá, tudo bem? Hoje eu quero abordar sobre um assunto muito legal e eu creio que vai ajudar muito você. Eu quero falar sobre os 7 tipos de pessoas que você deve manter longe de você, bem distante mesmo. Sabe por quê? Porque atrasam a sua vida. Mas antes de entrar nesse conteúdo e falar de cada tipo de pessoa e o porquê você deve manter distância dessas pessoas, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Eu vou colocar na tela o primeiro tipo de pessoa que você deve manter, no mínimo aí uns 10 quilômetros de distância. Coloque aí, por favor. Quem abre a boca só para criticar. Você nunca viu na palavra de Deus nos jogando para baixo. Você nunca viu na palavra de Deus ele vindo sobre uma pessoa para desanimar a pessoa. Muito pelo contrário, a palavra de Deus ela nos joga para cima. A palavra de Deus ela nos levanta, diferente da palavra do crítico. O crítico ele joga você para baixo. O crítico ele faz com que você desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Ele aponta os seus defeitos. A pessoa que é crítica, ela sempre aponta o seu lado ruim. E você, nós como seres humanos, temos o nosso lado ruim e temos também o nosso lado bom. Mas a pessoa crítica, quando você tem ela por perto, ela só vai apontar o seu lado ruim. Diferente do que a gente vê na palavra de Deus. A gente vê lá na palavra de Deus dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Digo fraco, eu sou forte. Vai em frente, eu sou contigo, não temas. Se levanta, Moisés está morto, agora eu quero ser contigo. Então você vê a palavra de Deus nos levantando. A palavra de Deus, ela não joga a gente para baixo. Claro, a gente sabe que existem críticas construtivas que apontam um futuro melhor, que apontam uma ideia melhor, um caminho melhor. São pessoas que a gente deve manter perto de nós. Mas aquelas pessoas que só jogam você para baixo, que são críticas, que só apontam seus defeitos, afasta-se delas. Porque isso vai impedir você de crescer. Isso vai impedir você de progredir. O segundo tipo de pessoa, coloca também na tela, quem acha que é melhor que você sempre. A gente sempre tem pessoas assim, né? Que se acham rei da cocada preta. Da cocada preta não se acha o rei não. Se acham dono da cocada, né? São pessoas que subiram ali numa caixinha de fósforo, bem pequenininha, e elas acham que são melhores que você, às vezes pelo grau que tem de instrução, pelo berço que vieram de um berço de ouro, elas se acham melhor do que você, porque às vezes tem uma condição econômica privilegiada, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco, é isso que você precisa entender. E se o barquinho afundar, todo mundo afunda. Todo mundo afunda. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas agora, olha só que interessante. Olha o que a Bíblia fala acerca desse tipo de pessoa. Olha só. Lucas 18:11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha a oração dele, pouco modesto, né? Ou seja, se achava melhor que todo mundo, se achava melhor que o publicano, que não era, só porque o publicano não era dizimista, só porque o publicano não era como ele, não jejuava. Mas você sabia que nessa parábola, esse homem aqui foi rejeitado, a oração dele não foi aceita, já o do publicano, que ele desmereceu, foi aceito por Deus? Então, ninguém é melhor do que ninguém. O maior líder da história, que foi o Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo, uma lição de liderança. Ele, em vez de ter os seus pés lavados, lavou os pés dos seus discípulos. Ele, que era o maior, se colocou como menor. Ele, que deveria ser servido, acabou servindo a todos. Então, se você tem perto de você uma pessoa que vive te botando para baixo, vive se auto... como é que fala a palavra? Vive se auto vangloriando, vive se auto jogando lá em cima, ela mesma, se colocando no pedestal. Sai de perto desse tipo de pessoa. São pessoas que fazem mal para você, que impedem a sua evolução e que impedem também o seu crescimento.
Na tela agora o terceiro tipo de pessoa. Quase não tem, né? Os invejosos e as invejosas também. Então, você que está me assistindo agora, você quase não tem pessoas invejosas, né, do seu lado. A gente sabe que a pessoa invejosa, a gente tem que chegar, tem que ser sincero nesse vídeo. A pessoa invejosa, ela não é feliz. Só que há um detalhe. Além dela não ser feliz, ela não quer que você seja feliz. Além dela não ter paz, ela não quer que você tenha paz. Além dela não ter capacidade para avançar, a alegria dela é que você não avance. Então, olha o que a Bíblia fala sobre os invejosos. Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. A gente tem pessoas que torcem pela gente, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os 7 tipos de pessoas que você deve manter por perto. Mas agora nesse vídeo são 7 tipos de pessoas que você deve manter longe. Então a pessoa invejosa é uma pessoa podre. Vou te dar um exemplo clássico. Na sua casa tem um lugar que coloca frutas, não tem? Correto? Tem. Fruteira que fala, não é? Fruteira. Se você pegar uma laranja podre, tá lá 15 laranjas sadias, boas, mas você pegar uma laranja podre e colocar ali, você pode contar aí 3, 4, no máximo 5 dias, para todas aquelas laranjas que estavam ali apodrecerem. Então, a pessoa invejosa, ela é podre por dentro. Então, esse sentimento que corrói ela por dentro, se você manter essa pessoa perto de você, vai te corroer também, vai te apodrecer também. Daqui a pouco você vai estar pensando como ela, você vai estar agindo como ela, você vai estar se comportando como ela. E a inveja dela te atingindo atrapalha o teu casamento, atrapalha o teu relacionamento, atrapalha o seu sucesso econômico, profissional e também espiritual. Então, de pessoas invejosas você tem que ter distância. Muitas dessas pessoas se fazem de amigos, batem no seu ombro, dizem que estão torcendo para você, por você. Mas a verdade é que a alegria delas é a sua tristeza. A sua felicidade é a tristeza delas. Então, se afasta desse tipo de pessoa. Quarto tipo de pessoa na tela, fofoqueiro ou fofoqueira. Minha mãe já dizia, mulher fofoqueira é feio, mas homem fofoqueiro é um absurdo. E hoje em dia, o que mais tem na internet são sites de fofoca, páginas de fofoca. E que tem pessoas que, por exemplo, ela pode não ter um amigo fofoqueiro, mas ela não sai das páginas de fofoca da internet. Ela não sai das páginas de fofoca do Instagram, do Twitter, do Facebook. Ou seja, você pode não ter uma pessoa do seu lado, mas você tem uma pessoa que te influencia a acreditar na fofoca. Por isso que hoje em dia tem reinado aí as fake news. Porque as fake news nascem de uma pessoa fofoqueira. Olha o que a Bíblia fala sobre o fofoqueiro. Provérbio 16:28. O homem perverso instiga a contenda. E o intrigante separa os maiores amigos. Olha só, fofoqueiro, intrigante é o fofoqueiro. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, fulano de tal falou mal de você, hein? Ela falou isso, isso e isso. Aí você, sem conversar com a pessoa, já chega brigando, já chega apontando o dedo, e você, sem averiguar o caso, vou ver aquela pessoa não falou nada daquilo, e você foi por um mau caminho. Então, a Bíblia já fala sobre o fofoqueiro. São pessoas que a gente deve manter distância. E geralmente a pessoa fofoqueira, ela não faz fofoca de você para você. Geralmente ela traz a fofoca de alguém de fora. Ó, fulano é isso, ó, fulano é aquilo. Mas quem te garante? Se ela fala mal dos outros para você, ela vai falar mal de você para os outros. Então são pessoas que você não deve dividir a sua vida, você não deve contar os seus segredos, você não deve contar os seus planos, porque se você contar os seus planos, segredos, para uma pessoa fofoqueira, daqui a pouco sua vida vai estar na boca de todo mundo. E como diz o ditado, baú aberto não protege tesouro. Então, enquanto você não descobre se a pessoa que está ao seu lado é fofoqueira ou não, deixa o baú fechado.
quando os seus sonhos se realizarem, quando as suas metas forem alcançadas, elas vão entender que você é uma pessoa inteligente que venceu, se afastando dessas pessoas fofoqueiras. 5. Coloca na tela a quinta pessoa que nós devemos nos afastar. Aquelas que acham que sabem de tudo. Geralmente são pessoas que não aceitam a sua opinião. Geralmente que são pessoas que toda vez que você fala algo, elas sempre querem mostrar que são melhores que você, que são superiores a você, que são mais inteligentes a você. Olha o que a Bíblia fala sobre esse tipo de pessoa. No livro de Mateus 23, 27, olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Esses homens, os fariseus hipócritas, se achavam melhores que Jesus. Mas lembre-se, por fora eles mantinham uma aparência, mas por dentro eles eram homens perdidos. Pessoal, aprenda uma coisa: o maior no reino dos céus é aquele que é o menor. O último no reino dos céus é aquele que é o primeiro. Os humilhados no reino dos céus são exaltados. E no reino dos céus, aprenda isso e coloca isso em prática na sua vida. E no reino dos céus é para aqueles que são humildes, é para aqueles que são sinceros, é para aqueles que são verdadeiros. Então, se você tem uma pessoa que está ali perto de você, que sempre te pisa, que sempre te humilha, que nunca aceita suas opiniões, que sempre coloca você para baixo, o que você está fazendo perto dessa pessoa? Muito pelo contrário, o verdadeiro amigo é aquele que te empurra, é aquele que te joga para cima, é aquele que te fala a verdade. Quando você tem que ouvir a verdade, ele fala a verdade na sua cara, você tem que mudar, mas não fala isso com um tom de superioridade, muito pelo contrário, ele fala isso com um tom de te ajudar, porque ele é sadio. Então, se você conhece ou tem uma pessoa perto de você que se acha melhor do que você, sai fora. E a gente vê esse exemplo na cruz também. Lembra do ladrão que se achava melhor que Jesus? Porque ele virou para Jesus e falou: você não é o filho de Deus? Tira a gente daqui. Desce dessa cruz, tira a gente daqui. Ele foi para o inferno. Já o outro, que foi humilde, que se achava inferior, pecador, ele alcançou a misericórdia e está salvo. Então, toda pessoa que se coloca na posição de melhorar a cada dia, ela vai vencer, ela vai melhorar. Porque, pessoal, a vida é uma escola cujo único professor é o nosso Deus. E geralmente essa pessoa que se acha melhor, ela nunca vai sentar para assistir às aulas. E ela nunca vai aprender. E ela também não quer que você sente. Ela também não quer que você aprenda. Então, sai de perto desse tipo de pessoa. Vamos ao sexto tipo de pessoa? Tá aí, ó. Vitimista. Vitimista. A gente pode muito lembrar de um episódio para falar sobre a pessoa vitimista, que geralmente a pessoa que se faz de vítima, ela não é. Ela se faz de vítima sempre para aquela situação favorecer ela. Mas geralmente ela não é. Olha só o que diz aqui a Bíblia em Mateus 26, 9. Olha o que Judas disse. Pois este unguento, ou seja, esse perfume, podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Olha só. Então, a mulher, se você não sabe da história, a mulher chegou e pegou um perfume que ela estava ali juntando há mais de um ano, que valia mais ou menos um ano de trabalho, 300 denários, vamos colocar, se cada salário mínimo aí hoje tá R$1.000, vamos botar nos dias atuais, valia mais ou menos ali em torno de uns R$13.000, ela pegou aquele perfume e derramou aos pés de Jesus. Judas se fez de vítima. Poxa, que desperdício. Poderia ter vendido esse perfume e dado para os pobres. E geralmente a pessoa se faz de vítima para condenar a outra, ou seja, ele estava condenando a atitude daquela mulher. Então Jesus não aceitou que ele condenasse, disse que ele estava errado e disse que o que ela fez seria lembrado e pregado
pelos séculos dos séculos. Então tá aqui eu lembrando e falando do que ela fez, ou seja, a palavra de Deus aqui se cumprindo. E aquele que se fez de vítima, se você ler mais um pouquinhozinho para frente na Bíblia, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Então, vigia, hein? Vigia muito com essa pessoa que se faz de vítima. Geralmente, essas pessoas que se fazem de vítimas, elas são capazes de tudo, até para te prejudicar. 7º tipo de pessoa, e esse 7º tipo a gente tem que ficar de olhos abertos. Pessimista. Meu Deus. Esse tipo de pessoa eu tirei da minha vida, há muito tempo. Sabe por quê? São pessoas que, olha, misericórdia. Eu não acredito, eu não creio, não dá, não posso, não consigo, não tem jeito, não vai dar, não tem como. Ixi, só tem dentro delas palavras de derrota. Por quê? Porque elas são a própria derrota. Porque elas são a própria derrota. E se você conviver com pessoas assim, a derrota que há dentro delas vai entrar dentro de você. Aí você bate no peito e fala assim, não, Cleito, a minha vitória que vai entrar dentro delas. Você conversa fiada. A derrota delas vai entrar dentro de você. E um exemplo clássico que nós vemos na Bíblia de pessoas negativas que deixaram de alcançar uma promessa gloriosa de Deus foi do episódio onde Moisés chegou com o povo diante da terra prometida e mandou os 12 espias. Detalhe, Deus tirou aquele povo da escravidão que já estava durando 430 anos. Eles passaram por um período muito difícil no deserto, quase 40 anos, um pouco mais de 40 anos. Ali no deserto eles viram o mar se abrindo, viram o faraó perdendo, morrendo, sendo humilhados os inimigos, eles viram a água saindo da rocha, eles viram pão caindo dos céus, eles viram nuvem de fogo, coluna de fogo, eles viram a nuvem, eles viram tudo. Eles viram o próprio Deus. Eles viram Deus sustentando, guardando, livrando. E Deus disse que a terra era boa, que Deus iria levar eles a uma terra que manava leite e mel. Deus já tinha dito, olha, eu vou tirar vocês da escravidão, vocês vão passar e eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Quando eles chegaram na terra, Moisés mandou os espias. Aí os 10 disseram, olha, de fato, a terra é boa, tem bons frutos, mas lá tem os gigantes, os filhos de Anak, homens muito difíceis, em outras palavras, não tem como a gente possuir. Negativos. Primeiro relatório negativo. Se não fosse Josué e Caleb, o povo não tinha entrado na terra. Porque olha só o que disse Josué e Caleb em Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E de fato, Josué e Caleb entraram na terra, mulheres, crianças e aqueles que creram. Porque a pessoa que é pessimista, ela não crê. A pessoa que é pessimista, diante da dificuldade, ela desiste. Diante da primeira dificuldade, ela desanima. Ou seja, a pessoa que é pessimista, aliás, é aquela pessoa que começa uma faculdade, aí daqui a pouco tranca. Ah, não vai dar certo. Por que ela trancou? Porque ela deu ouvidos, alguém falou para ela que aquele ramo lá na frente vai dar errado e ela foi lá e desistiu. Aí daqui a pouco começou, daqui a pouco ela está 15 anos estudando e não se formou. Aquela pessoa pessimista é aquela pessoa que até diz assim, olha, eu acho que eu vou abrir uma empresa. Ah, mas será? Aí vem o pensamento, ah, mas será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo não. Aí ela desanima. Então a pessoa que é pessimista, quando você abre a sua boca para contar os seus sonhos, os seus projetos, elas vão pegar um balde de água fria e vão jogar em você. Ah, fulano, ó, conheço uma pessoa que fez isso daí, ó, e quebrou a cara. Ó, conheço um fulano que abriu um salão de beleza, ó, e quebrou e ficou endividado. Então, aí você vai dar ouvido a essa pessoa e a sua vida não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Você fala assim, olha, meu sonho com a pessoa pessimista, meu sonho é casar. Ih, eu já casei, dá certo não, prefiro viver solteira. Então, sai de perto desse tipo de pessoas. Aí, sempre tem aqueles religiosos, né? Sempre tem aquelas pessoas que estão aqui no vídeo, que querem criticar. Aí vão dizer assim, como que pode um pastor mandando eu sair de perto de pessoas, sendo que Jesus falou que a gente tem que ir até elas, ir até o sofrido, ir até o aflito? Tá bom, mas meu amigo, a salvação é individual. E tá escrito, andarão dois juntos? Se não houver
entre eles um comum acordo, eu vou me afastar sim, mas eu não vou deixar de falar de Jesus para essa pessoa quando eu tiver oportunidade. Mas parte da minha vida ela não vai fazer, porque esses tipos de pessoas, além de impedir o seu progresso, podem impedir também você de entrar no reino dos céus, tá bom? Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Tchau, tchau.